Eu quero, nessa noite, ler um versículo que se encontra em Jeremias, capítulo de número 29, o versículo de número 11, que é um versículo muito conhecido, e na tradução que eu estou lendo fala assim: porque o Senhor, eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar danos, plano de lhe dar esperança e um futuro. Esse versículo é um versículo muito conhecido da igreja, e ele está num contexto onde Jeremias, ele escreve uma carta para aqueles que foram levados ao exílio. Se a gente olhar Daniel 9, capítulo 9, o versículo 2, a Bíblia vai falar assim: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelas escrituras que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, essa carta que Jeremias ele está escrevendo a pedido de Deus para aquelas pessoas que estavam ali no exílio. E o Salmo de número 137, ele conta que as pessoas que foram levadas cativas, eles vão falar assim: olha, nós estávamos à beira do rio Quebar e havia os salgueiros. Então nós pegamos as nossas harpas, saltérios e colocamos lá, penduramos lá. E aqueles que nos levaram cativo, eles pediam para que a gente tocasse, louvasse a Deus, mas nós estávamos muito desolados. Nós não tínhamos alegria no coração para adorar a Deus. Nós não poderíamos, como vamos adorar a Deus longe de Jerusalém? Então mostra um perfil da situação daqueles que foram levados cativo. E o que me chama a atenção nesse versículo é que, em meio a tanta desolação, em meio a tanta luta, em meio a gente olhar, quando a gente olha para a história, a gente vê e acha que não tem solução e não tem saída. Mas daí Deus manda o profeta Jeremias falar assim: olha, porque eu bem sei o pensamento ou plano que penso de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Aí, nós vamos falar um pouquinho da história para poder entender bem o que está acontecendo. Nós olhamos lá para o Jardim do Éden. Deus tem um plano, um projeto, um propósito. Cria Adão, Eva, e diz a Bíblia que eles estão ali. E Deus, sempre na virada do dia, finalzinho da tarde, contemplava eles, falava com Adão. E a Bíblia fala que uma certa vez a serpente, ela começa a conversar com Eva. E a serpente, o diabo, ele introduz, faz uma heresia, podemos assim dizer, porque Deus havia falado que eles poderiam comer de todos os frutos, menos do que estava no meio do jardim. E a serpente fala assim: então foi isso que Deus falou, vocês não podem comer de nenhum fruto. E aí Eva começa a conversar e fala assim: não, Deus falou que pode, tal. Mas a partir daquele momento, Eva já não olha mais para aquele fruto como ela olhava antes. A Bíblia vai falar que houve uma concupiscência, um desejo pelo aquele fruto. A Bíblia vai falar que ela viu que aquele fruto era um fruto desejável para dar sabedoria, conhecimento. E ela foi lá e tomou o fruto, comeu, e deu para o marido, Adão comeu, e ali eles pecaram. Ali eles erraram o alvo. Ali eles foram contra a santidade de Deus. Eles desobedeceram. E aí, o que eu quero falar um pouquinho para vocês é que o diabo, ele não é uma lenda. E ele trabalha para nos tirar de um alvo, de um propósito, de um plano. Ele trabalha para nos tirar da vontade de Deus. E ali o homem cai e segue-se a vida.
E nós vemos que acontece entre irmãos o primeiro homicídio. Caim vai e mata Abel. E nós vemos a degradação humana, até chegar em nós. Mas nós vemos que houve uma degradação muito grande. E aí a gente vê que Deus escolhe Abraão, né? Daí vem Isaac, aí vem Jacó, vem Esaú, aí vem as tribos, vem os filhos de Jacó, e Deus começa a trabalhar. Por quê? Porque lá no Jardim do Éden, Deus falou assim: olha, ainda que vocês quebraram um protocolo, vocês pecaram, mas Deus, Ele não mudou o plano dele. Deus falou assim: olha, o homem vai ter que trabalhar e vai comer do suor do seu rosto. A mulher eu vou multiplicar a sua dor de parto. A serpente eu vou colocar inimizade entre ela e a mulher. E da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então isso era um propósito, é um plano. E Deus, em maneira nenhuma, Ele se esquece de nós. Deus, Ele não esqueceu da gente em maneira nenhuma. E a gente precisa entender isso. Nós precisamos viver isso. O Salmo de número 8, o salmista começa a falar da grandeza de Deus, das maravilhas de Deus, o que Deus fez, o que Deus faz. E chega no verso 4 e ele fala assim: o que é o homem para que Deus possa se lembrar dele? Então, o que nós somos para que Deus possa olhar para nós, nos desejar, nos querer, se preocupar conosco? Você já parou para pensar? Nós somos pecadores. Sempre ou quase sempre, nós estamos querendo escolher caminhos que nós sabemos que não agrada a Deus. Mas Deus nos ama. O amor de Deus é inexplicável, é ousado. Ele traz luz para as trevas, destrói as barreiras, as mentiras, para nos encontrar. Esse é o amor de Deus. E às vezes na nossa caminhada, a gente começa a caminhar e se preocupa com tanta coisa, e esquecemos desse amor. E esquecemos como Deus nos olha, como Deus está nos vendo. E aí nós vemos que vem toda aquela caminhada. Aí o povo foi levado para o Egito, ficou lá cativo. Daí Deus tira o povo do Egito. Só que no caminho do deserto, o povo começa a se rebelar. Deus fala: esses não vão entrar na terra prometida porque são murmuradores. E eles morrem, Deus levanta uma outra nação. E aí eles entram com Josué na terra prometida. E aí vão indo, e vão indo. E chega uma hora que eles falam assim: olha, não queremos mais juízes. Não queremos mais que ninguém nos julgue. Nós queremos um rei. Toda nação tem rei, então nós queremos um rei. E aí Samuel até ficou meio ressentido. Deus falou assim: calma, Samuel, o problema não é com você. Eles não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim. E Deus vai e levanta Saul. Aí Saul reina por 40 anos, mas Saul também peca contra Deus. Aí Deus vai e fala assim: achei um homem segundo o meu coração. Levanta Davi. Davi fica mais 40 anos. Davi morre. Aí Salomão assume o reinado. E Salomão começa a reinar, e todo mundo conhece a história. Salomão foi um homem muito cheio de sabedoria, foi um homem rico. Deus abençoou ele de uma maneira, mas mesmo assim, chega uma etapa da vida de Salomão que ele resolve se afastar de Deus. E aí Deus fala assim: olha, eu vou dividir o reino por conta do seu pecado. E aí Salomão morre, seu filho Roboão vai assumir o lugar. Só que Roboão, ele vai buscar conselho com os mais jovens. E os mais jovens falam assim: olha, tem que endurecer. Se o teu pai cobrava X de imposto, tem que aumentar. Melhor, fala para o povo que é o seguinte: que o seu dedo, a unha do seu dedo mindinho vai ser mais pesado do que a mão do seu pai. E aí 10 tribos fala assim: nós não queremos Roboão que governe sobre nós. E eles vão com Jeroboão, que era um servo de Salomão, e aí Reino do Norte. Reino do Norte, Samaria, capital Samaria.
Reino do Sul, capital Jerusalém. E aí o que acontece? O Reino do Norte, ele não vinha para o Reino do Sul. E aí, Jeroboão, o que ele manda fazer? Ele manda fazer altares. Ele pega as duas extremidades da cidade e monta altares para que o povo comece ali a adorar. Mas eles não estavam adorando a Deus. Eles estavam adorando a Deus estranho. E aí, vem vários reis. A Bíblia vai falar que do Reino do Norte, dos 19 reis, todos fizeram o que era mal diante de Deus. E aí Deus entrega eles na mão dos assírios. Os assírios vêm e destroem. Ficam aqueles que são mais velhos. E a cultura dos assírios, o que eles faziam? Ele ia destruindo os reinos, ia trazendo para Samaria para enxertar. Ali começou a reprodução dos samaritanos e já não eram judeus legítimos. E aí tem o Reino do Sul. E o Reino do Sul, ele poderia ter aprendido a lição. Ele poderia ter olhado para o Reino do Norte e falado assim, olha, eles andaram num caminho que desagradou a Deus. Eu não vou andar por esse caminho. Não parece muito com a gente? Às vezes a gente tem um histórico, a gente sabe que alguns caminhos não são bons, mas mesmo assim a gente perneia por esse caminho. A gente queremos ir por esse caminho. O nosso coração fica endurecido. A gente faz vista grossa, ou não sei o que passa pela cabeça de alguns que acham que não entende o que é a santidade de Deus. Para a gente ter ideia, a Bíblia vai falar que no ano que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías, ele viu ao Senhor, ele teve a visão. Ele falou assim, olha, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A sua glória enchia a casa. Os serafins voavam sobre eles. Olha, eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e diziam, santo, santo, santo. E Isaías falou assim, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Temor. Isaías conseguiu ver, ele conseguiu ter uma noção de quem é Deus. E às vezes a gente não tem essa noção. Às vezes a gente pensa que Deus é um velhinho de bengala, ou é o Papai Noel, ou é isso, ou é aquilo. Mas Deus é um Deus todo-poderoso. É um Deus eterno. É um Deus que não foi criado por mãos humanas. A gente não consegue ter ideia de quem é Deus. Às vezes, eu pensando comigo mesmo, a sensação que dá é que a gente está como Paulo chega no Areópago. Estão lá adorando, mas não tem o conhecimento de Deus. Nós precisamos a cada dia nos aproximar dele. Nós precisamos cada dia buscar ele. Nós precisamos cada dia ter um livro lá em casa que é assim, cave mais fundo, né? Nós temos que cavar mais fundo, nós temos que ir mais além. E às vezes a gente se acomoda. Às vezes a gente acha que tá tudo bem. Não, eu já passei da fase de novo convertido, agora eu já sei todo o cerimonial. Eu já sei. Até a hora que eu chego na igreja, eu já sei. Eu chego a essa hora por quê? Já cantaram o hino, já fizeram isso, já fizeram aquilo, então tá bom. Não, eu sei. Eu conheço toda a malandragem, eu conheço todo... E a gente tenta se relacionar com Deus assim, só que a gente não está se relacionando com Deus. Estamos fazendo qualquer outra coisa, mas não estamos nos relacionando com Deus. E Deus nos chamou para relacionamento. Deus, Ele quer que a gente se apresente diante dEle. Foi por isso que quando Jesus morre, o véu do templo se rasgou, porque agora não era mais o sacerdote quem estava, é eu, é você, somos nós que precisamos entrar no santo do santo, somos nós que precisamos chegar e falar assim, eis-me aqui, Senhor. Foi isso que Isaías fez. A ideia de Isaías, ela muda. A ideia que Isaías tem de Deus, ele muda. E nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos sair do comodismo. Nós precisamos fazer coisas novas. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos encontrar a Deus, achar Deus. Nós não podemos nos conformar com a vida rasa. Nós não podemos. Nós não podemos achar que já está bom. Eu já conheço
os principais versículos da Bíblia, então tá bom. Não, olha, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Não tá bom. Deus espera mais de mim. Deus espera mais de você. E Ele sabe que eu e você temos potencial para fazer a vontade dEle. Ele sabe que eu e você podemos ir mais além. E aí, Reino do Norte, Reino do Sul, Reino do Norte é destruído, e o Reino do Sul teve 19 reis, mais ou menos aí, acho que 9 reis fizeram o que era reto, e 8 fizeram aquilo que desagradava a Deus. E Jeremias, ele está inserido num contexto onde o rei Jeoaquim foi o último rei, o rei que foi levado cativo para a Babilônia. Então a gente vê lá primeiro Daniel vai falar que no ano de Nabucodonosor, então foi a primeira leva para a Babilônia. E aí Jeremias está escrevendo essa carta. Jeremias está falando assim, olha, está difícil, mas entenda uma coisa, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem pensamento sobre vocês, e não é um pensamento de mal, mas pensamento bom, para dar um fim que vocês esperam, ou seja, um pensamento de futuro, um pensamento para quem foi levado em cativo. Qual que era a expectativa? Nenhuma. Mas quando a gente olha para Isaías foi um profeta que profetizou ali mais ou menos uns 30 anos antes de Jeremias. Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo e Jeremias mais ou menos 630, 650 antes de Cristo. Então, Jeremias veio depois. Jeremias pega essa transição de reino sendo levado cativo. E Jeremias foi um dos profetas que eu acho interessante. Deus chama ele é filho de um sacerdote. Deus fala, olha, as nações eu te dei para o profeta, ainda antes que tu fosse formado na madre da tua mãe, as nações eu te dei para o profeta. Mas tem um porém, Jeremias. Você vai pregar e eles não vão te ouvir. Mas não esquenta a cabeça. Eles vão pelejar contra ti, mas não vão prevalecer. E Jeremias falava, eles pegavam, prendiam Jeremias, jogavam Jeremias no calabouço. E Jeremias saiu do calabouço, Jeremias ia na porta do palácio e falava, olha, Deus está mandando vocês se converterem, Deus está mandando vocês destruírem os altares. E Jeremias sempre persistindo. E ele não desanimou. E é nesse contexto que Jeremias ele está inserido. Mas com toda a desobediência do povo. Para a gente ter ideia, teve um rei Manassés, ele sacrificou os filhos dele, queimou diante da estátua de Moloque, numa panela de óleo, porque ele entendia que estava prestando culto, e era Deus da fertilidade, e ele mata os seus próprios filhos. O povo estava muito desviado, era o pior momento do povo de Deus, povo que Deus escolheu. Mas mesmo assim, Deus fala que tem um propósito. Deus está falando que tem um plano. Deus está falando que tem pensamentos de paz e não de guerra. Deus está falando que tem bons pensamentos. E nós precisamos entender isso. Como nós precisamos viver isso? Por quê? Porque, como eu falei no começo, o diabo ele trabalha muito para nos desanimar. O diabo ele trabalha para nos tirar do caminho. Lucas, quando Jesus ele foi tentado, Lucas vai falar, Lucas 16, 23. Não, Lucas 4, que vai falar sobre a tentação. 16, 23 fala de Pedro. Quando Pedro fala que Jesus não ia deixar Jesus morrer. Mas Lucas, ele vai falar assim que o diabo leva Jesus, mostra alguns lugares e fala assim, olha, se tu prostrado me adorar, eu te darei. Tu vai ter autoridade sobre esses lugares, porque isso foi me dado. Então eu posso dar a alguém. Por quê? Porque o diabo está sempre buscando as coisas terrenas. E Paulo, quando ele escreve
a carta de Gálatas, ele vai falar que existe uma luta entre carne e espírito. O espírito busca as coisas do Senhor e a carne busca as coisas terrenas. Existe uma batalha, uma luta. Então o diabo, sabendo disso, ele está sempre nos oferecendo coisas terrenas, coisas do homem. Vê aí, ó, Mateus 16, 23. Quando, logo depois que Pedro tem um entendimento que Jesus é o Cristo, aí Jesus fala que vai ser sacrificado, que vai morrer. Aí Pedro fala assim, que não ia deixar, e aí Jesus fala assim, ele porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas dos homens. Então o diabo, ele está sempre lutando para que eu e você estejamos presos nas coisas dos homens. Quem já ouviu falar que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo? Quem já ouviu falar? Toda a igreja. Aí, quando Jesus vem, Jesus começa a pregar. Jesus entra na sinagoga, prega. E quando chega lá na sua terra natal, a Bíblia vai falar que ele entra na sinagoga, começa a pregar, todo mundo se maravilhou. Nossa, que palavra! Nossa, que unção! Mas espera aí, esse não é o filho do carpinteiro? Esse não é que aqueles... Então, e aí a Bíblia vai falar que Jesus não pôde operar muitos milagres por conta da incredulidade. Ou seja, eles ouviram a palavra, se alegaram, mas quando eles olham para Jesus, opa, esse aí é o filho de José, o carpinteiro? É o filho da Maria. Não, então percebe que às vezes isso acontece com a gente. A gente ouve uma palavra, Deus falou comigo, e agora vai, e as coisas vão acontecer, mas logo em seguida, acontece alguma coisa que, aquela palavra ela é tirada, a unção da palavra ela é tirada, a força da palavra no teu coração é tirada, e aí, nós vamos voltar no outro culto, e aí no outro culto nós ouvimos a palavra novamente, mas passou um pequeno prazo, aquela palavra é retirada. Eu lembro de um culto, faz muito tempo, a pastora Renata ministrou sobre isso, que a igreja estava inchada, porque recebe a palavra, mas a gente não aplica. Você percebe que Deus fala nos nossos cultos, sem contar que Ele fala todos os momentos, mas vamos pensar em culto, quinta, terça e domingo. A gente recebe a palavra no domingo. Na terça aquela palavra já se perdeu. E às vezes a gente não percebe que a palavra da terça é uma continuação daquilo que Deus começou a ministrar no nosso coração. E nem sempre Deus vai fazer as coisas instantaneamente. Daniel, quando ele começa a ler a Escritura, ele fala assim, olha, entendi o que o profeta Jeremias disse, a carta, olha, esse cativeiro vai durar 70 anos, e aí se você pegar o capítulo 9, ele fala que ele se prostra, ele vai orar, vai jejuar, vai clamar a Deus, e falar, Deus, nós somos miseráveis mesmo, nós pecamos contra Ti, nós não Te obedecemos, e ele está ali, ó, se humilhando, e aí, é a relação Escritura e palavra no nosso coração, como isso precisa fazer efeito, a palavra de Deus, ela tem que ir além do nosso conhecimento, ela precisa descer no nosso coração, ela precisa fazer mudança. A pastora falou ainda agora sobre o quê? Mudança de cultura. E essa cultura ela só pode ser mudada pela palavra de Deus. Nicodemos era um doutor na lei. Jesus olha para ele e fala assim, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino é espiritual. Precisa de um novo nascimento. Não dá para a gente tratar das coisas espirituais
na força do nosso braço, na nossa carnalidade, naquilo que, eu acho, eu penso, e é assim. Não, nós precisamos ouvir. Deus, é assim, é assim. E aí nós vamos obedecer. E aí nós vamos aplicar. Aí nós vamos viver. É dessa maneira que acontece a mudança. É dessa maneira que há um novo nascimento. É dessa maneira que as coisas mudam. Você percebe que às vezes a gente chega no final de ano, a gente faz uma lista e fala assim, não, o ano que vem vai ser desse jeito. Não, o ano que vem vai ser daquele outro jeito. O ano que vem eu vou fazer isso, e vou para a academia, e vou tirar o refrigerante, e vou... Passa um período, nós estamos na mesma. Nós estamos fazendo as mesmas coisas. Isso é ruim, mas é pior quando a gente trata a palavra do mesmo jeito. Sabe? Quando a gente tem aquele conhecimento, não, olha que palavra abençoada e tal, mas e aí? O que essa palavra mudou aqui? O que essa palavra mudou aí? A palavra, eu estava indo nessa direção, mas a palavra me fez mudar o meu caminho, agora eu vou nesse caminho. Porque a palavra está me direcionando para isso. Aí o salmista vai falar assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra é luz. A palavra nos dá a direção. A palavra nos mostra a vontade de Deus. É isso. Essa palavra ela precisa estar em nós. Nós precisamos dormir com essa palavra. Nós precisamos acordar com essa palavra. Essa palavra precisa fazer em nós, como Jesus disse, que essa palavra ela traria vida. Traria vida. Traria vida. Sabe, essa palavra vai nos dar desejo por Deus. Eu quero Deus. Eu entendo quem é Deus. Não, eu não quero as coisas terrenas, porque a palavra de Deus, ela me inclina para as coisas do céu, para a vontade de Deus. Que o nosso 2020 não seja melhor porque de repente em 2020 eu consiga trocar de carro, de casa, ou quem é solteiro consiga casar, quem está desempregado. Não! Isso é bom. Mas Jesus falou que tudo isso passará. Passará os céus e a terra. Mas a minha palavra não passará. A minha palavra não passará. Aleluia. Por que nós precisamos da palavra? Porque a palavra é o Cristo. João, no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. É a Cristo. João, capítulo 14, acho que 23, João está falando assim, olha, aquele que me ama, guarda a minha palavra. E quem guarda a minha palavra, guarda os meus mandamentos. E quem guarda os meus mandamentos é amado de meu Pai. E quem é amado do meu Pai, eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada, habitação. Sabe qual é a diferença da igreja para o povo de Israel? É o Espírito Santo. Naquela época o Espírito Santo vinha, descia, a pessoa realizava a vontade de Deus e ele saía. Aí Jesus, quando está para ser levado ao céu, ele fala assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um outro Consolador. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós temos um Consolador. Nós temos. Aleluia, a Bíblia vai falar mais. Esse Consolador não é qualquer coisa. Sabe por que não é qualquer coisa? Esse Consolador é o selo, é a garantia que quando Jesus vier, eu e você iremos para o céu.
é o selo da promessa, é a nossa garantia. Então nós precisamos zelar por Ele. Nós precisamos nos relacionar com Ele. Nós precisamos ter intimidade com Ele. Nós precisamos andar com Ele. Nós precisamos fazer com que Ele ande conosco. Nós precisamos estar com Ele em nós. E esse Espírito que o mundo não pode receber é o Espírito da verdade. É o Espírito que vai testificar com o Pai que somos filhos de Deus. Que somos filhos de Deus. É esse Espírito que vai fazer com que as mentiras sejam despedaçadas. Sabe, pessoas que vivem preso em mentiras do diabo, porque o diabo ele opera muito nisso, contando mentira, falando que você não qualquer, que ninguém está te vendo. Olha, você passa por essa circunstância porque você não é tão amado de Deus. Não, você não é tão querida, tão querido de Deus. E a gente tem uma coisa com a gente, que a gente gosta muito de comparar a nossa vida com a dos outros. E aí o diabo aproveita disso. É esse momento que ele fala assim, tá vendo? Olha lá, ela está melhor que você. Olha lá, o casamento dela está melhor que o teu. Olha lá, o filho dela está melhor que o teu. Olha lá, o serviço dele é melhor que o teu. Assim, sabe aquela ótica que a gente tem que a grama do vizinho é sempre melhor? E o diabo, ele trabalha nisso. E aí, a gente encontra pessoas, aí você fala assim, ô irmão fulano, irmão José, eu não te vi mais na igreja. Ah, pastor, estou triste. Ah, estou tão triste. Por que você está triste? Ah, porque estou na igreja e não acontece nada. Ah, eu não vejo nada acontecer na minha vida. Estamos terminando o ano. E tanta promessa e as pessoas são bombardeadas por essa mentira. E é o Espírito de Deus que nos liberta dessas mentiras. Ah, pastor, eu fiz as coisas tudo certinho. Porque assim, na nossa cabeça, nós temos isso. Né? É coisa que a gente aprende mesmo. De criança, né? Se você for bom aluno, no final do ano você ganha um brinquedo, né? Você ganha isso. Então nós somos cultivados assim. Isso está muito na nossa cabeça. E aí a gente vem para a igreja, põe uma roupinha decente, né? Fala o crentez, senta nos primeiros bancos, até se propõe a fazer isso ou aquilo. E aí a gente acha que por conta disso, Deus tem que fazer alguma coisa na minha vida. E aí a gente se decepciona. Porque Deus não é Deus de barganha. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos mostra isso. Mas só que a essa altura do campeonato, talvez a gente já não tenha mais o Espírito Santo de Deus. A gente pode pensar que tem, mas já não tem. Talvez a essa altura de campeonato, a gente já não tem mais intimidade com Deus. Talvez essa altura do campeonato, a gente já não ouve mais o Senhor. Talvez essa altura do campeonato, a gente também já não ouve os profetas do Senhor. Porque parece que a gente põe uma barreira e fala assim, eu não quero saber de crente. E às vezes, por essa nossa ignorância, que a gente não quer saber de crente, sabia que aquele crente que você vê, às vezes indo na tua direção, que você se desvia para o outro lado da rua, que você não quer falar com ele, é ele que está trazendo uma palavra de Deus para a tua vida. Uma palavra que pode tirar você do abismo e trazer você de volta para a vida. Mas a dureza do coração impede de ver Deus, impede de ouvir Deus. Vocês lembram a história de Balaão? Balaão e Balaque. Ele colocou no coração, não, eu vou fazer porque
eu vou ser abençoado, eu vou ganhar ouro. E ele saiu pelo caminho, Deus coloca um anjo lá na frente. Se não fosse por conta da mula, perdi a cabeça. Mas Deus, Ele te ama. Deus, Ele nos ama. E Deus não quer te pôr medo. Deus, Ele não quer te colocar em situação ruim. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. E falar assim: Deus, eu estou nessa situação mesmo. Deus, o Senhor está falando comigo mesmo. Deus, eu preciso mudar. Deus, eu não posso continuar vivendo de aparência. Deus, eu preciso ter um novo encontro contigo. Deus, a minha vida precisa ser mudada e moldada. Porque tem pessoas que vêm aqui, recebem a palavra, chora e tal, mas quando sai da porta para fora, Deus fica. Passou da porta para fora, Deus fica. É como se da igreja para dentro se vestisse de crente, e da porta para fora, cadê Deus? Aonde está Deus na tua vida? Esquece. Se reúne com os amigos, com as colegas. Vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Esquece de Deus. Esquece que Deus existe. E aí vai. E vai um dia após o outro. Mas daí acaba esquecendo que um dia a conta vem. Um dia a conta vem. Busque a Deus. Se arrependa. Se coloque diante de Deus. Não precisa falar para ninguém, mas fala para Deus. Ele é o único que pode e quer te salvar. Que Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele se preocupa com cada um de nós. Às vezes, as mentiras do diabo quer dizer que não tem lugar para você. Ninguém te vê. Talvez você possa passar desapercebido aos olhos humanos, mas os olhos de Deus não passam. Não passa. Sabe por que não passa? Abre a sua Bíblia em João. Evangelho de João, capítulo de número 17. João, o Evangelho de João, Jesus, ele começa, acho que no versículo 12, depois que Lázaro ressuscita, aí chega o período da Páscoa, aí começa a vir muitos para ver Lázaro e ver Jesus, e a Bíblia vai falar que até os gregos estavam indo para conhecer Jesus, e aí Jesus entende que é chegada a hora dele, e aí Jesus pede para os discípulos preparar a ceia, e eles estão lá no cenáculo, e aí Jesus assim fala com eles, porque está só os discípulos, e Jesus começa a mostrar a realidade, né? Jesus até fala assim: olha, um de vocês vão me trair. Aí eu acho interessante a conotação que João dá, porque João vai falar que ele está sentado ao lado de Jesus, com a cabeça reclinada no peito de Jesus. E aí Pedro, como quem faz um sinal, fala assim: pergunta aí quem é que vai trair o mestre, né? E aí Jesus fala assim: ó, aquele que comer o pão que eu molhar e der, esse vai trair. E aí Jesus fala para Judas assim: olha, vai e faz aquilo que você tem que fazer. Só que os discípulos não entendem até aquele momento. E aí Jesus começa a trazer muitas revelações, falando que as coisas que vão acontecer. E aí quando chega no capítulo de número 17, vai falar da oração que Jesus faz. Então vamos lá, versículo 1. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o filho te glorifique, assim como ele deste autoridade sobre toda a humanidade, para que dê a vida eterna
a todos aqueles que lhes tem dado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Aí vamos para o versículo de número 8. Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. O 9. E rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são Deus. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. E ponto. Nós somos de Deus. Você entende isso? Aí alguém pode falar assim: ah, mas isso aí, ele está falando com os discípulos. Vamos lá, versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Sabe, quando vinha aquele pensamento, teve um culto também que a pastora Renata pregou a respeito de vozes que falam, né? Lembra daquele culto lá do filme Bird Box, né? Que a circunstância, como o diabo usa a circunstância para nos afastar de Deus. Guarda a palavra de Deus no seu coração. Fala assim: diabo, eu sou de Deus. As pessoas podem não estar me vendo. Talvez aquele teu amigo falou assim: olha, estamos juntos, eu vou orar por você esse ano. E ele esqueceu. Mas aqui João está falando assim: olha, não se preocupa não. Tem alguém intercedendo por ti. Tem alguém intercedendo por ti. Nós estamos de pé porque Jesus intercede por nós. Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Quando Estevão está sendo apedrejado, ele fala assim: eis que vejo os céus abertos, e vejo Deus Pai e Deus Filho à sua direita. Aleluia, Jesus está intercedendo por nós, pela igreja. Você tem dono. Aleluia. Nunca aceite essa palavra, que você é um Zé Ninguém. Nunca aceite. Se você um dia aceitou Jesus, você é dele. Se um dia você aceitou Jesus, você é dele. Isso não muda. Ah, pastor, mas e a minha história? Quanta gente tem as suas histórias, e às vezes essas histórias vão e voltam, e atormenta. Ah, pastor, eu não conheci meu pai, eu fui rejeitado. Ah, o meu casamento não deu certo. Eu já fui para o segundo e não deu certo, meu marido me traiu. Eu me sinto tão... Mentira do diabo. Que Deus te ama. Mentira do diabo. Jesus te ama. É mentira do diabo. Você é dele. Você é dele. Você é dele. Você é dele. Não tem nada que possa impedir isso. Não tem nada que mude isso. Talvez você fale assim: ah, minha família é tão complicada. Ah, pastor, eu sofri tanto na minha infância. E aí, o diabo, ele vem com um sapatinho de algodão e fala assim: onde estava Deus que deixou tu passar por isso? Por que isso aconteceu? Deus não te ama não, porque se Deus te amasse, não passava por isso. É a mesma ideia do ateu. O ateu fica assim: ah, se Deus existisse, se Deus fosse bom, então não haveria mal no mundo, porque essas coisas ruins acontecem, Deus não existe, e que Deus não está no controle. E às vezes o cristão, ele vai nessa linha: ah, se Deus me amasse, isso não acontecia. Esqueceu da queda? Esqueceu que Adão e Eva tiveram um filho assassinado por outro irmão? E a degradação? E Jesus ainda disse mais: por se aumentar a iniquidade, o amor
de muitos esfriariam. Então você vê que as coisas são difíceis, mas em nenhum momento você foi abandonado por Deus. Em nenhum momento Deus deixou de te amar. Em nenhum momento Deus esqueceu de você. Talvez você tenha uma história, mas sabe por que você está aqui? Porque Deus te sustentou no meio dessa história. Porque Deus foi teu pai. Porque Deus te guardou. Porque Deus te sustentou até agora. Porque tu é dele. E isso não muda. Jesus, quando ele faz essa oração, se a gente voltar alguns capítulos antes, apesar de ser capítulo, tudo isso se resume no final de semana. Então, 14, Jesus está falando assim, olha, se vocês amarem a minha palavra e guardar os meus mandamentos, tudo quanto vocês pedirem ao Pai, vos será feito. Jesus falando para o discípulo. Agora Jesus se coloca diante de Deus e fala assim, Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas eu te peço, guarda eles do maligno, guarda eles do mal. Sabe o que é guardar? O guardar de Deus é nos proteger, é estar conosco, é andar conosco, é garantia de vida. E aí Jesus começa a falar para os discípulos, fala assim, olha, não se preocupe não. Sabe por que não se preocupe? Porque assim, vocês vão ser perseguidos, hein? Vocês vão ser perseguidos. E Jesus já fala assim, ó, e vou dar logo, falar logo a verdade para vocês. Se a mim me perseguiram, imagine você. Ó, vão querer te matar. E quando eles quiserem te matar, vão pensar que estão prestando culto a Deus. E aí você pega toda a história, você vê a morte dos discípulos. Um foi decapitado, o outro foi crucificado de cabeça para baixo, e por aí vai. Aí o que eu acho interessante, no último capítulo, versículo 20, um pouquinho antes, versículo, Jesus ele já ressuscitou, aí encontra Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas mais do que os outros? Apacenta os meus cordeirinhos. Aí outra vez, Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Aí Pedro ficou triste, falou assim, tu sabes, Senhor. E aí diz a Bíblia que Jesus se levanta e sai com Pedro, e João vai seguindo. E Jesus fala assim, olha Pedro, vai chegar um momento que vão te conduzir para um lugar que você não quer ir, mas vão te levar. E você vai fazer coisas que você... Jesus estava falando da morte de Pedro. Qual é a morte que Pedro ia ter? E aí Pedro percebe que... Pedro vai falar que o discípulo que Jesus amava. Eu acho assim... Sabe... A visão de João é tremenda. Que ele começa a escrever o Evangelho. Ele em nenhum momento fala, olha, eu, João, não. O discípulo que Jesus amava. Ó, eu, o discípulo que Jesus amava. Que está escrevendo isso. E aí Jesus olha para João e fala assim, olha, se eu quiser, ele vai ficar vivo até a minha vinda. Mas isso não o que vai acontecer. E Jesus fala isso. E aí continua. E o interessante é que quando João está para terminar a escrita desse evangelho, ele vai falar assim, o que está escrevendo é aquele que Jesus amava. E Jesus operou muito mais milagre. Mas não teria livro no mundo para poder escrever, para poder... Você entende? Quantas coisas Jesus fez? Porque Ele nos ama. Você consegue entender isso? Quantas coisas Jesus faz por nós? É que às vezes a gente não percebe. É que às vezes nós estamos desatentos.
Se eu parasse você para falar de tudo que Deus fez, é que a nossa memória às vezes ela guarda só aquelas coisas ruins. Mas quantos livramentos Deus nos deu sem a gente nem imaginar? E aí a gente começa a dizer, Deus está doendo, mas a gente não sabe que essa dor é para trazer um amadurecimento. A gente não sabe que esse momento de dor, de angústia, de solidão, é para que possamos estar mais próximos de Deus. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito,